A mulher na sua estação divina. Às vezes a transformação não vem acompanhada de fogos de artifício, mas sim de silêncio. Uma mulher pode acordar um dia e perceber que as coisas já não a incomodam da mesma forma. As pessoas que ela antes perseguia, de repente, parecem distantes. Não por amargura, mas porque o seu espírito escalou uma montanha diferente. Isso não é arrogância, é alinhamento. Isso não é isolamento, é integração. Quando uma mulher entra na sua época divina, ela se torna menos reativa e mais perspicaz. Fala mais a verdade, com menos medo e mais fé. Não sobre as circunstâncias externas, mas no fundo e no profundo conhecimento de que algo está a mudar dentro dela. No início, isso pode confundir os outros, que dirão que ela mudou. Estão certos. Mas não porque ela acrescentou algo, mas na realidade porque removeu o que nunca foi dela. Ela não está a tornar-se mais, ela está a tornar-se real. Essa revolução silenciosa, o abandono de regras falsas e padrões não curados, é o caminho sagrado que só ela pode percorrer. Não pode ser apressado e não pode ser explicado àqueles que ainda falam a linguagem da sobrevivência, enquanto ela agora é fluente em paz. Então, convido-te a sentar-te com esta verdade. A estação do divino não é barulhenta, é precisa. E quando você honra isso, tudo ao teu redor deve se alinhar para te encontrar ou para seguir em frente sem você. Vamos agora explorar esse caminho, não com força, mas com presença. Bem-vindos ao Minutos de Conexão Orlando do Holistic Infinite Life Center, o seu espaço para a verdadeira sabedoria e crescimento interior. Há um momento específico na vida de uma mulher em que o barulho começa a desaparecer e ela deixa de sentir a urgência de provar o seu valor, de se explicar, ou mesmo defender as suas escolhas. Ela encontra-se sentada numa sala, talvez sozinha, talvez rodeada por outras pessoas, mas há um silêncio profundo e inabalável a crescer dentro dela. E esse silêncio não está vazio. Está cheio de respostas que sempre estiveram à espera por baixo da superfície, por baixo do esforço constante e das vozes de comparação. Esse não é o tipo de quietude que é imposta de fora, como quando a vida abranda devido às circunstâncias externas. É o tipo de quietude que surge de dentro, porque ela finalmente deixou de resistir à sua própria evolução. Nessa fase, muitas mulheres começam a experimentar algo desconhecido, uma paz sem permissão. Já não há necessidade de validação, aplausos ou atenção. Até mesmo o desejo de ser vista é diferente. Já não provém da falta, mas da presença, da plenitude. Esse é o primeiro sinal de que algo divino está a acontecer. O paradoxo dessa época divina é que a transformação começa de forma tão sutil que muitas mulheres nem sequer percebem, mas sentem. Sentem uma mudança na energia, uma respiração mais profunda, uma pausa mais longa antes de responder, quando respondem. Um coração mais suave, que não endurece na presença dos mal entendidos. As suas palavras tornam-se menos frequentes, mas mais potentes. Os seus movimentos são menos frenéticos, mais deliberados. Ela anda mais devagar, não porque está cansada, mas porque já não está numa corrida. Ela compreende agora que não há corrida, apenas ritmo. Estudos em neurociência mostram que períodos regulares de quietude interior, como respiração consciente ou a solitude, reduzem a atividade na parte do cérebro, responsável pela reatividade emocional e pelo medo. Simultaneamente, o córtex pré-frontal, que controla o raciocínio, o planejamento e a regulação emocional, torna-se mais ativo.
E o que isso significa na prática? Significa que uma mulher que abraça a quietude torna-se, na verdade, mais forte. Ela não está apenas calma, o seu cérebro está literalmente reconfigurando-se para melhores escolhas, clareza mais profunda e autorregulação emocional mais eficaz. E é aí que muitas pessoas se enganam. Elas pensam que a quietude é fraqueza, frieza, distância. Elas assumem que o silêncio significa derrota, mas na verdade é o início do domínio emocional, do domínio relacional e, em última análise, do domínio espiritual. A quietude torna-se o terreno onde uma mulher começa a ver com clareza, especialmente as suas relações. Ela começa a perceber padrões que antes pareciam invisíveis. Ela reconhece a diferença entre conexão e apego, atenção e respeito, amor e controle. Ela vê onde costumava responder por hábito, por medo ou por solidão. E com essa consciência ela começa a fazer novas escolhas, não escolhas barulhentas, mas sábias. Veja, por exemplo, o exemplo de uma mulher na casa dos 50 anos, que passou a maior parte da sua vida a cuidar dos outros. A sua identidade foi moldada em torno de ser necessária para os seus filhos, para o seu parceiro, seus familiares e até os seus colegas de trabalho. Ela não sabia quem era, sem as exigências dos outros a definirem o seu valor. Mas um dia, após um episódio emocional avassalador, ela simplesmente parou. Ficou sentada em silêncio, desligou o ruído, sem música, sem telefone, sem distrações. E gradualmente, ela começou a sentir algo diferente. No início era insuportável, mas depois o silêncio confrontou-a com seu próprio vazio. E então veio o espaço. Ela começou a perceber que a sua necessidade constante de consertar tudo ao seu redor não era compaixão, era compulsão. Uma forma de se distrair de consertar o que estava quebrado dentro dela. Naquele silêncio, começou a se curar. A partir daquele dia, ela mudou. Não de forma dramática, nem excessiva, mas de forma constante. Ela não explicou os seus novos limites, ela não tentou convencer as pessoas do seu valor. Simplesmente deixou de se abandonar. E ao fazê-lo, as relações que não respeitavam o seu silêncio foram desaparecendo lentamente. As que conseguiam compreendê-la aprofundaram-se. E essa é a marca distintiva da época divina de uma mulher. O mundo exterior pode parecer estar a desmoronar-se, mas por dentro ela está a regressar a si mesma. A quietude, no entanto, não é o fim da jornada, é o portão. Uma vez atravessado esse portão, outra transformação começa. A gravidade emocional muda. Onde antes se buscava amor, agora ela o irradia. Onde antes tentava agradar, agora ela escolhe o alinhamento. Não se trata de se tornar fria ou distante, muito pelo contrário. Se torna mais amorosa, mas menos carente, mais generosa, mas menos sacrificada. Ela já não se entrega até ficar vazia. Ela oferece a partir de um lugar de plenitude. Essa mudança é profunda, especialmente nas suas relações. À primeira vista pode parecer uma distância, ela não envia mensagens com tanta frequência, ela nem sempre está disponível. Ela já não diz sim por culpa ou por medo, mas se olhar mais de perto, verá que não é distância, é profundidade. Ela já não reage por sobrevivência emocional, ela está a responder a partir da soberania emocional. De uma perspectiva psicológica, essa mudança está ligada ao que é conhecido como validação interna. Quando uma pessoa, especialmente uma mulher que foi socialmente condicionada a priorizar os outros, começa a derivar o seu senso de valor da sua verdade interior, em vez da aprovação externa, tudo muda. O seu sistema nervoso se acalma,
A sua ansiedade diminui. A sua tomada de decisões se torna mais clara. Ela deixa de pedir desculpas em excesso. Deixa de se encolher para caber. E como ela não precisa mais ser apreciada por todos, ela se torna infinitamente mais autêntica e magnética. As pessoas sentem a diferença na sua presença. Ela não está mais procurando alguém para completá-la, porque ela não está mais fragmentada. Ela se comporta de maneira diferente, não com arrogância, mas com conhecimento. Fala de maneira diferente, não para impressionar, mas para se expressar. Ama de maneira diferente, não para ser escolhida, mas porque o amor em si se tornou a sua natureza, não a sua moeda de troca. Esse tipo de energia não pode ser fingido. Ela é cultivada. Ela vem através da quietude, da reflexão, da escolha da solidão em vez da companhia superficial, do voltar-se para dentro, não para fugir, mas para compreender, para recalibrar. Nas tradições orientais, esse processo é frequentemente chamado de retorno ao verdadeiro eu. Não o eu que foi moldado pela dor, pressão ou desempenho, mas o eu que existia antes que o mundo lhe dissesse quem ela deveria ser. E quando ela começa a viver a partir desse lugar, as pessoas percebem. Algumas se aproximam, outras ficam curiosas sobre a sua paz. Querem saber como ela se mantém com tanta suavidade e força. Mas outras se afastam. Não porque ela fez algo errado, mas porque não estão prontas para a versão dela que não mais aceita relações disfuncionais. E isso é importante na sua temporada divina. Uma mulher deve aprender a deixar ir com graça. Nem tudo que se perde é um fracasso. Às vezes o que se perde é simplesmente algo que não está em sintonia com quem ela está a tornar-se. Ela já não implora por espaço em lugares que ofuscam a sua luz. Ela já não explica o seu silêncio àqueles que só entendem de barulho. Essa transformação interior é sutil e poderosa. Pode não ser visível imediatamente em conquistas materiais, mas internamente a arquitetura da sua vida está a ser reconstruída da escassez para a abundância, do medo para a fé e do barulho para o conhecimento. Todas as manhãs, ela levanta-se não apenas para enfrentar o mundo, mas para enfrentar a si mesma. E se pergunta: o que é verdadeiro para mim hoje? O que preciso para permanecer firme? O que devo abandonar para permanecer alinhada? Ela já não carrega todo o peso emocional dos seus relacionamentos. Ela permite que os outros assumam a responsabilidade pela sua parte. Ela deixa de microgerenciar o amor. Ela deixa de agir para ser aceita. E lentamente, ela torna-se o seu próprio santuário. Esta não é a confiança ruidosa e performativa que o mundo frequentemente celebra. É um tipo de poder mais silencioso, do tipo que não precisa convencer ninguém, do tipo que pode ir embora sem bater a porta, do tipo que pode dizer: isso não é para mim, sem amargura, apenas com clareza. E essa clareza não tem preço. Permite-lhe descansar, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Ela já não ensaia conversas imaginárias na sua mente. Ela não carrega decepções não ditas, ela fala a verdade com ternura. Ela ouve sem absorver tudo. Ela ama sem se perder. Isso não é resultado de sorte ou privilégio. É o resultado de um trabalho interior profundo, de escolher a cura em vez do esconderijo, de escolher o crescimento em vez da culpa, de escolher a presença em vez do desempenho. E assim, à medida que ela continua a evoluir, as suas relações evoluem com ela, nem sempre imediatamente, nem sempre facilmente, mas inevitavelmente, porque a energia nunca mente. E a energia de uma mulher que entrou na sua época divina é inconfundível, é calma, mas imponente, suável, mas inabalável,
silenciosa, mas profundamente ouvida. O mundo começa a responder de forma diferente, não porque o mundo mudou, mas porque ela mudou. Porque o seu centro já não é o externo, vive dentro dela. E tudo na vida agora orbita em torno desse centro, não no caos, mas em harmonia. E é aí que começa a próxima evolução. Chega um momento em que a mulher percebe que o seu corpo já não é algo separado do seu espírito. Não é apenas uma concha para decorar, criticar ou ultrapassar. É um recipiente sagrado, um reflexo da sua consciência. Durante a sua época divina, essa compreensão aprofunda-se. O corpo torna-se mais do que uma forma física, torna-se um espelho. Cada escolha que ela faz, desde a comida que come até a maneira como respira, como se move ou como descansa, como se cuida e como se ama, começa a moldar o seu estado emocional e energético. Ela começa a compreender que o corpo não mente. Enquanto a mente pode racionalizar o caos e tolerar o desalinhamento, o corpo armazena silenciosamente cada sentimento não resolvido, cada repressão, cada traição a si mesma. E, eventualmente, ele fala. O que a maioria das mulheres não percebe é que muito antes de o corpo entrar em colapso, ele sussurra. A tensão nos ombros, a fadiga que não passa, o sono agitado, os problemas digestivos, nada disso é aleatório, são sinais. E quando uma mulher entra na sua fase divina, ela deixa de ignorar esses sinais. Ela ouve. Ela compreende que a cura não é apenas emocional ou espiritual, é celular. Há uma espécie de reverência que surge nessa fase. Ela já não come descuidadamente, porque sabe que a comida é informação, não apenas combustível. Diz ao corpo o que construir, o que reparar, o que destruir. Ela já não se esforça até a exaustão em nome da produtividade, porque sabe que o descanso não é preguiça, é restauração. Ela já não se força a entrar em ambientes que a esgotam, porque sabe que o seu sistema nervoso é sagrado e protegê-lo é sabedoria, não fraqueza. A investigação científica confirma essa sabedoria intuitiva. Quando as mulheres praticam a consciência somática, conectando-se com o seu corpo através da respiração, do movimento ou da quietude, elas ativam o sistema nervoso parasimpático, que controla o descanso, a digestão e a cura. Isso permite que o corpo saia do modo de sobrevivência, os níveis de cortisol caem, a inflamação reduz, o equilíbrio hormonal começa a retornar. Ela se sente mais centrada, mais viva, mais ela mesma. Não porque acrescentou mais à sua vida, mas porque removeu o que estava a prejudicar silenciosamente. Nessa fase, até a sua postura muda. Ela já não se encolhe para ser menos visível, nem se enrijece para se proteger de ser magoada. A sua coluna endireita-se, mas os seus ombros relaxam. Ela anda como se pertencesse ao lugar, porque finalmente sente que pertence ao seu próprio corpo, à sua própria vida. Cada vez que uma mulher desonra o seu corpo, ela diz não a si mesma. Cada vez que ela honra o seu corpo, ela está a dizer sim ao seu espírito. Esse nível de integridade começa a reestruturar a sua autoestima, não apenas como um conceito, mas como uma experiência vivida. Esse é um poder silencioso da incorporação. Não se trata de ter a rotina perfeita ou de se tornar um especialista em bem-estar. Trata-se de viver de uma forma que respeite o seu ritmo. Trata-se de saber quando avançar e quando fazer uma pausa. Quando falar, quando respirar. Trata-se de lembrar que o seu corpo guarda todos os capítulos da sua história e que a cura não é esquecer, mas integrar. À medida que essa reverência se aprofunda, algo mais profundo começa a emergir. Uma mulher começa a perceber a sacralidade das suas escolhas. Não apenas o que coloca no seu corpo, mas o que permite entrar na sua vida. Isso leva a outra transformação essencial. O seu sim torna-se sagrado. Há uma mudança profunda quando uma mulher deixa de dizer sim por medo, culpa ou desejo de ser apreciada.
Ela já não oferece o seu tempo, a sua energia ou o seu corpo como moeda de troca para se conectar. Ela compreende agora que cada sim é uma semente e, se não tiver cuidado, cultivará jardins de obrigação em vez de campos de alinhamento. Nessa fase, a qualidade das suas relações passa por uma transformação. Ela já não se envolve com as pessoas apenas por causa da história ou da obrigação. Ela já não se envolve em conversas que a fazem sentir-se inferior. Ela não aceita eventos, relacionamentos ou responsabilidades que a afastam do seu centro. Não porque ela seja fechada, mas porque finalmente está aberta a si mesma. E é aí que muitas pessoas começam a interpretá-la mal. Podem dizer que ela mudou, que se tornou difícil ou distante, mas o que realmente estão a perceber é a sua clareza. E para aqueles que antes se beneficiavam da sua confusão, a sua clareza parecerá rejeição. É apenas a verdade, a sua verdade. Esse tipo de estabelecimento de limites não é barulhento. Não vem acompanhado de drama ou longas explicações. É sutil, limpo e firme. Um não silencioso, uma saída graciosa, uma resposta atrasada. Uma decisão interna que não precisa mais da aprovação externa. Isso não tem a ver com tornar-se egoísta, tem a ver com tornar-se alinhada. Quando uma mulher começa a viver a partir de valores internos, em vez da pressão social, ela experimenta menos fadiga de decisão, menos ressentimento e mais satisfação. Os limites não se tornam barreiras, mas pontes para uma vida mais autêntica e sustentável. Esse tipo de disciplina emocional não vem do orgulho, vem da prática, do hábito diário de verificar consigo mesma. Essa escolha está alinhada com a minha paz? Esse convite está em harmonia com os meus valores? Essa relação está a apoiar ou a esgotar o meu crescimento? E se a resposta for não, ela liberta-se sem culpa, porque sabe que cada sim que dá por medo é uma traição e cada não que dá com clareza é uma bênção. À medida que essa clareza se aprofunda, sua vida começa a organizar-se de forma diferente. O que já não se encaixa começa a dissolver-se. O que está destinado a permanecer encontra o seu lugar. E no silêncio, entre as suas escolhas, algo belo começa a crescer. A confiança em si mesma. E essa confiança torna-se a sua bússola, torna-se o seu guia. Ela não precisa de ver todo o caminho para dar o próximo passo. Ela só precisa permanecer fiel a si mesma, às suas virtudes e valores, porque agora compreende que a sua época divina não consiste em dizer sim a tudo. Trata-se de dizer sim ao que importa, e ao fazê-lo, todo o resto começa a alinhar-se quando uma mulher começa a despertar para si mesma. E despertar verdadeiramente. Há uma verdade inevitável que ela não pode ignorar. As pessoas que ela mantém mais próximas são espelhos. Nem sempre espelhos de quem ela é agora, mas muitas vezes reflexos do que ela, outra hora, acreditava sobre si mesma, sobre o amor e sobre o seu valor. A época divina não traz apenas mudanças internas, ela revela o que deve mudar externamente. E nos relacionamentos, essa revelação pode ser libertadora e dolorosa. Uma mulher começa a ver as maneiras pelas quais aceitou menos, não porque era fraca, mas porque não tinha consciência. Ela começa a reconhecer que o que antes tolerava não era porque lhe faltava força, mas porque ainda não se lembrava do seu verdadeiro valor. Essa compreensão não vem acompanhada de culpa, vem acompanhada de consciência. Consciência profunda e inabalável. E com essa consciência, ela não pode mais fingir que os padrões doentios são amor, que o caos é paixão ou que a inconsistência é misteriosa. A sua época divina exige verdade, não fantasia ou ilusão. Exige que ela olhe para cada conexão e pergunte-se: isso está a nutrir-me ou está a esgotar-me? Essa relação está a crescer comigo ou está a manter-me numa versão de mim mesma que eu já superei? Uma das mudanças mais difíceis na vida de uma mulher é quando ela começa a superar a dinâmica que antes pensava ser necessária para ela. Quando vê o parceiro, que nunca a ouviu,
como um reflexo de uma ferida da infância e não como uma alma gêmea. Quando começa a reconhecer que a montanha-russa emocional que costumava confundir com amor era, na verdade, apenas indisponibilidade emocional, disfarçada de excitação. Essa clareza não vem da amargura, vem da cura. E a cura muda sempre o que estamos dispostos a aceitar. Há um certo nível de paz interna que não permite mais que você permaneça no caos, apenas para ter a companhia de alguém conhecido. Do ponto de vista psicológico, isso é explicado por algo chamado de vínculo traumático, a tendência de se sentir apegada a dinâmicas que refletem feridas emocionais do passado. Se o amor na infância parecia inconsistente, condicional ou ligado ao desempenho, não é incomum que os adultos se sintam repetidamente atraídos por pessoas que parecem familiares em sua imprevisibilidade. Mas quando uma mulher se cura, quando começa a observar os seus padrões com compaixão e sabedoria, ela rompe esse ciclo. Ela deixa de perseguir o que a magoa, ela deixa de confundir familiaridade com segurança. E ao fazer isso, ela começa a fazer escolhas diferentes. Os seus padrões mudam, não porque ela se torna exigente, mas porque se torna consciente. Ela compreende que o amor não deve ser sinônimo de privação emocional, não deve fazê-la duvidar do seu valor. O amor verdadeiro não é doloroso na sua essência, é gentil, é claro, é estável e, acima de tudo, apoia o crescimento. Ao entrar na sua época divina, ela deixa de esperar que os outros validem as suas experiências. Ela torna-se a sua própria confirmação. Ela já não precisa de uma longa lista de ofensas para justificar a sua partida. Uma violação da sua paz é suficiente. Ela já não tolera desrespeito só porque alguém diz amá-la. Ela sabe agora que o amor não é apenas palavras, é um comportamento, é uma energia, é como alguém se comporta quando é inconveniente, é como lida com a sua vulnerabilidade, como responde às necessidades. E quando esses padrões estão ausentes, nenhum potencial pode compensar o que está a faltar. Ela começa a confiar no que sente na presença de alguém. O sistema nervoso nunca mente. Se ela está constantemente ansiosa, questionando, tentando decifrar sinais, ela não tenta mais consertar isso. Ela honra isso e se pergunta: que parte de mim acredita que isso é aceitável? Que crença é que esta dinâmica me reflete? E depois ela trabalha nessa parte, não para manter a pessoa, mas para libertar o padrão. As relações tornam-se professoras. Cada ligação reforça o seu crescimento ou revela o que ainda precisa ser curado. Ela deixa de levar as coisas para o lado pessoal. Se alguém não consegue compreendê-la profundamente, isso não é uma confirmação da sua inadequação. É um reflexo das limitações dessa pessoa. Se alguém se afasta quando ela estabelece um limite, isso não é um sinal de que ela é demais. É a prova de que essa pessoa nunca esteve disposta a crescer junto a ela. Esse discernimento dá-lhe paz. Ela já não tenta fazer com que as pessoas fiquem. Ela sabe que nada que seja forçado é real. Ela não persegue o encerramento. Ela sabe que a clareza muitas vezes é encontrada no silêncio. Ela não precisa de longas explicações. Ela lê a energia. Ela observa o comportamento. Ela acredita em padrões e age de acordo com eles. Isso não significa que ela deixa de amar. Pelo contrário, ela ama mais profundamente do que nunca, mas o faz sem se perder. Ela dá, mas não dá para ser necessária. Ela ouve, mas não à custa da sua própria voz. Ela apoia, mas não ao ponto de se esgotar. Ela ama com as mãos abertas, não com os punhos cerrados. E esta é a mudança do apego para a conexão. No apego há medo, medo da perda, medo do abandono, medo de ficar sozinha. Mas na conexão há presença, mutualidade, respeito. Quando uma mulher se cura, ela começa a escolher a conexão em vez do apego. Ela fica mais curiosa sobre como alguém a faz sentir do que sobre quanta atenção essa pessoa lhe dá.
Ela não confunde mais consistência com compatibilidade. Há uma citação que diz: você não atrai o que quer, você atrai o que é. E isso torna-se claro na sua época divina, quando ela estava em modo de sobrevivência, precisando ser amada, escolhida, aprovada. Muitas vezes atraía pessoas que refletiam essa urgência, essa escassez. Mas à medida que se torna completa, à medida que incorpora a paz e o alinhamento, ela atrai de forma diferente. Começa a notar pessoas que a veem não como um papel a ser preenchido ou uma utilidade, mas como uma alma a ser respeitada. Isso não significa que todos estarão prontos para ela. Na verdade, algumas pessoas acharão a sua paz intimidante. Interpretarão mal os seus limites como rejeição ou seu silêncio como arrogância. A sua clareza como confronto, mas ela não aceita mais isso. Ela entende agora que todos a encontram a partir do seu próprio nível de consciência e que nem todos estão destinados a caminhar com ela em todas as suas épocas. Isso não é uma perda, é um refinamento. A mulher na sua estação divina sente-se confortável com a solidão, não como castigo, mas como refúgio. Ela prefere sentar-se sozinha em paz do que estar rodeada de falsidade. Ela escolheu a profundidade em vez da distração, a qualidade em vez da quantidade. E nós finalizamos hoje o nosso Minutos de Conexão Orlando. Espero que vocês tenham gostado. Espero ter tocado o coração de muitas mulheres que estão nessa estação divina. E nosso próximo episódio nós vamos continuar com as transformações da mulher na sua estação divina. Seja gentil com a sua mulher. Seja Holistic Infinity Life.